E para comentar os temas que marcam o dia de hoje, conto em estúdio com Carlos Paz. Muito bem-vindo, muito obrigada pela presença. Começava, se calhar, por este último tema que abordámos, esta questão do Banco de Portugal e das novas caras no Banco de Portugal. Comecemos por Elisa Ferreira. É uma boa aposta ou não? Bom dia, Eduardo, e bom dia lá para casa. É uma pergunta, comecemos, estamos a discutir isto no ar, porque nada disto é real, a senhora não está nomeada ainda, não há uma nomeação, e é bom fazer um bocadinho de serviço público e explicar uma coisa. Tem havido muita discussão e aparece muito nas redes sociais, porque é que se mantém Carlos Costa como governador, depois das histórias todas que têm acontecido. A verdade é que é bom que as pessoas percebam lá em casa que o lugar do governador do Banco de Portugal é intocável. Ou seja, ninguém pode demitir, depois de nomeado, ninguém pode demitir em circunstância alguma, haja o que houver. Isso é mau? É bom, não é mau, é bom. E eu vou explicar porque é que é bom, e até para as pessoas conseguirem perceber isso, é que é a única forma de garantir a real independência do banco. Ou seja, nenhum governo consegue condicionar a atuação do Banco de Portugal a partir do momento em que o governador, estando nomeado, não pode ser desnomeado, ok? Dito isto, há um conjunto de circunstâncias nas quais se pode, ou através das quais se pode realmente demitir o governador do Banco de Portugal. E tem a ver com ações dolosas que possa ter enquanto governador do Banco de Portugal. E eu acho que neste momento a gente já sabe suficientemente sobre o Banif para já ter despedido o senhor. Comecemos por aqui e dou já a minha opinião de caras. O Carlos Costa não tem nenhuma condição para continuar como governador do Banco de Portugal. Passando ao resto da conversa, a verdade é que os administradores do Banco de Portugal são nomeados de acordo com a alteração da legislação e, portanto, a que está neste momento em vigor, são nomeados pelo próprio governador. É o próprio governador que escolhe a sua equipa. Desde a última revisão dos estatutos foi isto que ficou aprovado. Não faz sentido que seja o inverso. Não faz sentido que seja o inverso. O que tem acontecido é que tem que ser, e faz todo o sentido que assim seja, tem que ser uma equipa escolhida pelo governador e aprovada pelo governo ou pelas várias instituições que estão ali à volta. Neste caso é o Ministério das Finanças, é o próprio Conselho de Ministros e, em última instância, a Presidência da República. Ora, e é neste caso que surge Elisa Ferreira. Ou seja, é no meio deste imbróglio. Para já, estamos a discutir Elisa Ferreira por algo que já tínhamos previsto aqui há um par de meses atrás, quando da eleição de Marcelo Rebelo de Sousa. O Marcelo adora intrigas. E, portanto, foi para Bruxelas e foi incapaz de conter-se. Ele já sabia, porque já tinha sido consultado, ele já sabia que a escolha de Elisa Ferreira era uma das alternativas. E foi incapaz de se conter. E, portanto, sendo incapaz de se conter, nós vamos ter disto ao longo destes próximos 10 anos, portanto, os 2 mandatos que o Marcelo vai fazer, ao longo destes próximos 10 anos nós vamos ter disto várias vezes. Portanto, este foi o primeiro exemplo, mas vamos ter destes várias vezes. A nomeação de Elisa Ferreira é uma moeda de troca, claramente. E, portanto, ela tem de ser nomeada por escolha do Sr. Governador. Carlos Costa nunca a escolheria a ela. Nunca. E é claramente um force do lado do Primeiro-Ministro de dizer: ou escolhes ela ou põe-te no olho da rua mesmo. Porque pode pôr por causa das ações dolosas feitas por ele, no caso Banif. E, portanto, neste momento vamos ter a Elisa Ferreira a ir tomar conta do Carlos Costa. E, portanto, ia ser alguém capaz de informar o Governo do que é que realmente se passa na administração do Banco de Portugal. É um checks and balances, ou seja, é um contrabalanço de poder. Tenho alguma dificuldade em perceber a nomeação e não tenho nada contra a Elisa Ferreira, atenção. Tenho alguma dificuldade em perceber a nomeação, dizendo-se já de caras que vai ficar com o pelouro da supervisão. Vamos lá ver. O pelouro da supervisão é o pelouro mais importante do Banco de Portugal. E é um pelouro que deve ser desempenhado por quem conheça muito bem o sistema financeiro e quem conheça muito bem o funcionamento do sistema financeiro. Não é o caso de Elisa Ferreira. A Elisa ficaria muito bem na administração do Banco de Portugal, como vice-governadora, sim senhora, com pelouros menos operacionais, portanto menos ligados à essência bancária e mais ligados à coordenação política do banco. Era excelente a escolha, até pela experiência que ela tem de Bruxelas. Na supervisão eu tenho algumas dúvidas, mas a verdade é que a gente também exportou o Vítor Constâncio para Bruxelas como pelouro da supervisão do BCE, que é um anacronismo. O Vítor nunca percebeu nada de supervisão na vida. E, portanto, aliás, fez disparates de supervisão em Portugal aos montes. A gente exportou como supervisor. Portanto,
também podemos reimportar a Elisa Ferreira como supervisora. Não tenho nada contra, acho muito bem ela ter vindo. Será este o comício de novos nomes para o Banco de Portugal até chegar ao nome do governador ou não? Não. Eu acho que aqui vai acalmar o tema governador e o governador vai ficar... É esse o objetivo. É esse o objetivo. É errado, atenção, é errado. O que já sabemos do caso Banif é arrepiante, é completamente arrepiante. Ainda ontem soubemos das aldrabices à volta do cortar o crédito ao Banif pelo lado do Banco Central Europeu. Foi mesmo a aldrabice do Carlos Costa. E neste momento a notícia que ontem era também pública da possível ida do Carlos Tavares para a administração da Caixa Geral de Depósitos vai fechar isto de tal forma que vai tornar isto um barril de pólvora explosivo. Nós tivemos durante todo o processo BES e durante todo aquele comício e aquele circo que foi a Comissão de Inquérito ao BES, nós tivemos as agressões verbais sistemáticas entre o Governador do Banco de Portugal e o Presidente da CMVM, neste caso o Carlos Costa e o Carlos Tavares, odeiam-se mutuamente. E tornaram-no público, acusam-se de incompetentes um ao outro, e agora vamos ter um como Governador do Banco de Portugal e outro como Presidente do principal banco do sistema. É muito complicado. Estamos a criar um barril de pólvora em algo que não precisa. Quando estamos a precisar de muita calma no setor financeiro, porque o setor financeiro está de rastros, e estamos a precisar de muita calma, estamos a alimentar à fogueira, a gente está a despejar a gasolina em cima, e portanto é perigoso. Foquemos-nos nesse caso do Banif. Está uma confusão crescente. Cada vez pior. Eu tive a oportunidade, quando foi na altura muito próximo das eleições, do pós-eleições, naquela altura que tínhamos um governo que não era governo, tive a oportunidade de ter conversas com alguns amigos meus. Eu sou um homem de esquerda e sempre o assumi, mas há alguns amigos meus do lado de homens de direita. E eu nessa altura atravessei uma fase, porque por razões profissionais tive de aceder ao processo Banif, e tive de conhecer o processo Banif. E o que lhe posso dizer é que estava naquela fase de estar naquela onda de dizer redução do período escolar, o PSD é a favor ou contra? É a favor, até eu sou contra. Ou seja, não era por mais nada, era porque estava tão irritado com tudo o que se estava a passar no Banif, que me estava a tornar sectarista. E a verdade é que neste momento o que tem vindo a público, ainda não veio tudo, atenção, ainda não veio tudo, e do que já veio a público, aquilo é um descalabro total. É um descalabro total. Nunca nada foi tão mal em Portugal, nem sequer o processo BES. Portanto, em termos de corrupção, em termos de compra... Isso significa o quê? Que ainda vamos ter muito para descobrir neste caso? O que mais me irrita, Eduardo, não é o que vamos ter muito para descobrir, até porque já se descobriu muito. O que mais me irrita é que nada vai acontecer. Nenhum dos culpados vai ser julgado pelo que quer que seja. Como no caso do BPN? Como no caso do BPN, como no caso do BES. O caso do BES é igual. Ou seja, no caso do BES, o único que foi crucificado, até porque a gente adora bater em mortos, foi o Ricardo. Foi o único que foi crucificado. Mas repare como é que ele está na maior. Está rigorosamente na maior. O Supremo Tribunal Administrativo já disse cá para fora que entre requerimentos de um lado e do outro vão ser 10 anos. Ou seja, vão ser 10 anos, o homem vai morrer antes de chegar a julgamento. Portanto, cuidado que ele tem, ele vai morrer antes de chegar a julgamento. Portanto, nunca vai acontecer nada. Não vai acontecer nada ao BES, não aconteceu nada ao BPN, não vai acontecer nada ao BES e não vai acontecer nada ao Banif, e nós vamos ter de pagar aquilo tudo, que essa é a parte que me custa. E, portanto, no estado em que está o atual sistema bancário português, portanto, o sistema financeiro em geral, estarmos a brincar com estas coisas nomeadamente, é outra notícia de ontem, o tema da guerra entre o governo português e a União Europeia, ou a Comissão Europeia, se quiser, relativamente à Caixa Geral de Depósitos e à capitalização ou não da Caixa Geral de Depósitos, que tem a ver com este processo Banif, exatamente no mesmo processo. O que é que se passa? Neste momento já tivemos, hoje de manhã, já tivemos a oposição do PSD ao tema, muito frontal. Porquê? Sempre foi uma vontade, que era a privatização da Caixa Geral de Depósitos. A única maneira de capitalizar a Caixa Geral de Depósitos, de acordo com a DGCOMP, é privatizar uma parte do seu capital. Ou seja, é fácil, eu vou à Bolsa, disperso 50% do capital em Bolsa, aumentando o capital em 100%, ou seja, duplico o capital 10%, ou seja, não dispersa nenhuma parte do Estado, e o capital da Caixa fica duplicado. Perdemos a Caixa Geral de Depósitos, adeusinho Caixa Geral de Depósitos. Eu sei que é uma vontade da direita. A direita sempre teve esta vontade, mas não faz sentido nenhum no estado em que estão as coisas. E, portanto, temos que dar um murro na mesa e dizer
isto tem que mudar. E o problema é que não temos um governo em estado de força para mudar. Fazer essa alteração. Não temos. Esta semana que passou foi uma semana horrível em termos de governo, com as demissões e principalmente, não tem só a ver com as demissões, e não tanto a do João Soares. O João Soares era um erro de casting desde o início, aliás, dissemos-lo aqui, nesta mesma mesa, era um erro de casting desde o início, mas neste momento, por exemplo, o Sr. Ministro da Educação não tem qualidade nenhuma para o lugar e já o demonstrou, e é um próprio Secretário de Estado que, ao demitir, supõe e põe nas redes sociais diretamente porque é que o faz. Temos um Buçal Burgesso como Ministro da Defesa e, portanto, e provocou um caso mirabolante à volta de um tema que não tem sentido nenhum e estamos todos a perder tempo. E pior do que isso, já encontramos a história da licenciatura do Sócrates agora para o António Costa, ou seja, o Sócrates, a partir de determinado momento do seu mandato, e foi logo muito próximo do início, ficou ferido de morte com o tema da licenciatura. E andou durante 3 anos a gerir isso até umas eleições, que já não ganhou com maioria absoluta, e depois perdeu a seguir. E neste caso do atual Primeiro-Ministro, António Costa, nós temos o problema do Diogo. Portanto, temos o problema do amigo. Okay? É a licenciatura do Sócrates, ou seja, neste caso é a licenciatura do António Costa. Não vai mais acabar esta guerra. Também, portanto, muito no início ele desta está muito fragilizado e vai continuar fragilizado. E, portanto, é a altura de chegarmos no momento e dizer, o que é que temos que fazer? Porque, como está, não faz sentido nenhum. Mantermos em funções um governo que está brutalmente fragilizado por um primeiro-ministro que está e vai estar cada vez mais fragilizado, numa altura em que o sistema financeiro está no estado em que está, estamos a fazer a tempestade perfeita. E, portanto, temos que parar todos um bocadinho e pensar o que é que queremos fazer e o que é que devemos fazer. Gostava que comentasse alguns pontos nesta questão, nesta história do Banif, os mais recentes, um a um. O caso, a questão dos 700 milhões de euros da oferta que o governo de Passos Coelho recebeu e que recusou. Vamos lá ver. Primeiro, essa história é verdade. Começamos por aí. Eu disse há pouco que eu tive de ter acesso a algumas coisas. Essa história é verdade. Mas pior, é tão verdade quanto isto. O Santander comprou o Banif por 300 milhões. No dia 31 de dezembro de 2015, registra nas contas do Santander o seguinte: compra do Banif por 300 milhões, valor do Banif 700 milhões, lucro por termos comprado, ou lucro por termos aldrabado os portugueses, para nos venderem aquilo por 300 milhões, 400, e registou os 400 milhões como lucro e reforçou os capitais a partir destes 400 milhões. Salvámos o Santander. Portanto, estamos a capitalizar um banco espanhol, começamos por aqui. E, portanto, os 700 milhões são verdade por 2 razões. Não só porque a proposta existiu, como porque era exatamente o valor do banco. Portanto, o banco não nos teria custado nada, antes, pelo contrário, tê-lo-íamos vendido por 700 milhões. E isso foi reconhecido pelo próprio Santander, ao ter reconhecido que o banco valia 700 milhões quando o comprou por 300. E registrou, e escreveu, o que eu acho divertidíssimo é que está escrito no relatório de contas do Santander espanhol, está escrito: aldrabámos os portugueses, comprámos por 300 algo que valia 700, logo lucrámos 400. Está lá escrito. E a gente deixa passar tudo. E o que é mais incrível para mim é que é o mesmo Santander da história das swaps. É o mesmo Santander dos 1,8 mil milhões das swaps. É o mesmo banco. E é o mesmo banco com quem empresas públicas ainda têm negócios, com quem o Estado ainda tem negócios. E neste momento, vamos lá ver, o governo português e o Estado português, não tendo a emissão de moeda, portanto, nós estamos tanto no euro, e tanto sobre as regras do BCE, não temos nenhuma força sobre o setor financeiro. Nenhuma. Rigorosamente nenhuma. A não ser uma. O único poder que temos é: não somos clientes. É o único poder, não temos mais nenhum, é um poder comercial, não é mais nenhum. Não me faz sentido nenhum neste momento que haja qualquer negócio de qualquer entidade portuguesa, pública ou ligada ao governo, com o Banco Santander. No momento em que existe o problema dos 1,8 mil milhões das swaps e esta aldrabice do Banif. Outra questão, em relação à notícia da TVI do dia 13 de dezembro de 2015, Carlos Tavares disse que acredita que foi um cenário de negligência e não dolo. As declarações do Carlos Tavares de ontem, sobre esse assunto em particular, são absolutamente vergonhosas. É impossível não ser doloso. É impossível. Basta olhar todo o quadro de referência. É impossível não ser doloso. Foi realmente uma tentativa de matar o banco. Okay? Conseguida. E que tentativa conseguida. E, portanto, não vamos brincar, não vamos ilibar a TVI, não podemos ilibar a TVI.
Disse, não podemos mesmo. Tal como diz o ex-presidente do Banif, não é? Não podemos, é que não se pode ilibar a TV desse processo. Em relação às cartas do BCE, que o Bloco de Esquerda se queixa de estarem rasuradas. Não é rasuradas, é pior, aquilo, para as pessoas lá em casa perceberem, as cartas que o BCE mandou para os deputados consultarem têm pintadas a preto os bocados que eles não querem que os deputados saibam. O que é que isso significa? Neste caso significa para aí 3/4 de cada uma delas, com o argumento de que não confiamos nos deputados portugueses. É o argumento. Vocês não podem saber segredos de Estado, portanto não confiamos em vocês. Isto é grave, hein? Eu estou a dizer isto com esta facilidade aqui, mas isto é extraordinariamente grave. Vamos lá ver. É bom a gente pensar uma coisa. Quando nós falamos do Estado e o Governo, nós baralhamos muito estes dois conceitos. Mas a verdade é que o Estado somos todos nós portugueses, todos que estamos lá em casa, todos que estamos aqui, o Estado somos todos nós. O Governo, o conceito de Governo não é só os elementos do Governo, é os governantes, é os autarcas, é os deputados, são todos. O conceito de Governo, lato sensu, são pessoas que nós contratamos por um determinado período de tempo para tomar conta do nosso negócio, e o nosso negócio de nós todos, que é o Estado. Okay? Ora, estas pessoas em quem nós depositamos confiança, tanto que as contratamos para os lugares em questão, são os nossos representantes. Quem raios são as autoridades europeias? Neste caso, uma autoridade totalmente estranha, que é o BCE, para dizer assim, eu não confio nos representantes que os portugueses escolheram, logo eu não lhes mando a informação. Isto não tem lógica nenhuma. É uma subversão e uma inversão de valores total e absoluta. Os deputados são os nossos representantes. E, portanto, se eles pediram informação, que lhes deem a informação. A informação vem completamente rasurada, vem impossível da gente conseguir percebê-la, e a única coisa que conseguimos perceber de repente é aldrabice, uma vez mais, do Carlos Costa. Ao dizer, o grande argumento era, vamos ter que fazer a resolução do Banif a correr, vamos ter que entregar aquilo ao Santander pelos tais 300 milhões e dar os 400 milhões de lucro ao Santander, vamos ter de entrar com o dinheiro público, de nós todos, uma vez mais, para salvar o sistema financeiro, porque, o argumento é porque o BCE deixa de permitir ao Banif ir buscar dinheiro. Okay? E ontem o que é que ficámos a saber? Sim, senhora, o BCE deixou de permitir ao Banif ir buscar dinheiro, é verdade. Sob recomendação de quem? Do Carlos Costa, do Banco de Portugal. Então estão a gozar com a gente. É que estamos a ser gozados neste processo do BCE. Um último comentário, muito rapidamente, antes de terminarmos. O presidente da CMVM disse que só conheceu a resolução que ia ser aplicada ao Banif por uma questão, mais de uma semana depois, e por uma questão da amabilidade de Mário Centeno. Vamos ver. Essa história já repete do BES. Já na comissão do BES a história tinha sido a mesma. Que era, já o Banco de Portugal tinha tomado as decisões todas que quis tomar, informou os amigos, basta olhar para as transações que houve na última sexta-feira, antes da resolução, a resolução foi um domingo, basta olhar para a resolução que houve na sexta-feira, informou os amigos, e aqui é corrupção pura e dura, portanto, não é mais nada, é corrupção pura e dura. Portanto, os amigos do Banco de Portugal foram informados, mas a CMVM não foi, tanto que as ações não foram suspensas. É a mesma coisa aqui no Banif, igualzinho. Ou seja, foi comido por parvo Tavares, foi comido por parvo, mas quer dizer, é bem comido por parvo. É aquele dito popular que o marido é o último a saber, é o caso. Neste caso, quer dizer, trafolhice passada com ações cotadas em bolsa, com empresas cotadas em bolsa, e o senhor Presidente da Comissão de Mercados de Valores Imobiliários é alguém que não sabia nada do que se estava a passar. E, portanto, não pode ser por amabilidade, não faz sentido nenhum. Quer dizer, eu acredito na amabilidade do Centeno, até porque o Centeno não gosta do Costa, assim, não gosta do Carlos Costa nem um bocadinho. E, portanto, que tenha aproveitado para minar o Carlos Costa não me admira nada. Mas não é por amabilidade, não pode ser. Os negócios de Estado não são por amabilidade. Então, para isso, não precisamos das entidades de supervisão. Se as entidades de supervisão não conversam umas com as outras, então não precisamos delas para nada. Portanto, vivamos na anarquia, já vivemos na anarquia, ou menos vivamos na anarquia sem corrupção. E neste caso, vivemos na anarquia com corrupção, que é o pior do cenário. Carlos Paz, muito obrigada por estes comentários sobre estas duas notícias que marcam o dia de hoje.